Programa Comércio e Negócios, de volta para você, mais um dia, mais um encontro e mais um programa. É sempre um prazer poder nos comunicarmos aqui por esse canal que está aqui na CDL, uma realização do Programa Comércio e Negócios da CDL e do Cine Varejo para o nosso público telespectador do sistema CIDS TV. Hoje nós vamos falar sobre a PEC 241, um assunto que vem tomando conta das redes sociais, das mídias de uma maneira geral, no Brasil e até no mundo. E aí o que é a PEC 241? Na verdade, nós vamos conversar aqui, nós vamos ter o contraditório, vamos estar conversando com um economista e com um professor aqui. Vou falar, o Sheisson Medeiros, técnico analista do Sebrae, economista e especialista em gestão financeira. Ele vai falar aqui, defender a PEC, por que defende, por que os economistas, na verdade, defendem a PEC, o que eles acham que ela é necessária. E com o professor Mário Lourenço, professor doutor da UFRN, bacharel em Direito e doutor em Educação. Os dois estarão esclarecendo alguns pontos importantes para o nosso público telespectador a partir de agora. Trazer o boa noite, os cumprimentos dos nossos convidados. Sheisson, seja bem-vindo, boa noite, é um prazer tê-lo com a gente. Boa noite, Ramos, boa noite a vocês que estão em casa, é uma satisfação para a gente estar aqui novamente nessa casa e parabéns a vocês por esse canal, excelente canal da nossa cidade. Doutor Mário Lourenço, prazer, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, S. Ramos, prazer é nosso, né? E como eu lhe disse, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa desse programa da TV comunitária, porque eu acho que às vezes na nossa televisão local, nos diversos canais, falta essa troca de ideias, de pontos de vista, né? Às vezes vem sempre e quase o mesmo, e aqui a gente vai tentar, né? Muito civilizadamente, né? É um prazer aqui estar com o Sheisson, né? Uma pessoa com quem a gente tem o maior respeito, e a gente vai tentar esclarecer aqui algumas ideias, alguns pontos de vista, para que as pessoas possam, né, ter mais clareza, a partir das informações, poder fazer uma defesa ou se colocar contrariamente. Bom, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, saudar ao S. Ramos, as pessoas aqui e a você que está em casa nos escutando. Bom, a PEC 241 vem tomando aí corpo, né, nas instituições, nas ruas, o público tem ido às ruas, né? Na verdade, o que é a PEC 241? Ela limita gastos públicos, mas, na verdade, que PEC é essa? Que assunto é esse, doutor Mário Lourenço? O que é a PEC 241? Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouco assim, o que é PEC, né? Esse nome, PEC. PEC é proposta de emenda constitucional. E aí ela leva o número 241 porque ela foi apresentada nessa sequência, né? Nós temos o nosso texto constitucional, a nossa chamada Constituição Cidadã, que é de 1988, né? Que foi coordenada pelo saudoso Ulisses Guimarães, inclusive faria 100 anos hoje, esse ano, aliás, 100 anos de vida, se estivesse vivo. E eu acho que ele não está muito feliz, não, em saber o que estão fazendo com a Constituição que ele chamou de cidadã, né? Mas uma PEC é uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, a nossa Constituição já teve várias emendas depois que ela foi votada. Isso é um processo, digamos assim, natural, né? Então, as pessoas propõem emendas à Constituição, se essa emenda for aprovada, ela passa a se integrar como texto da Constituição, né? Então, essa PEC que está sendo proposta, ela já passou pela Câmara em uma primeira votação, vai para uma segunda votação na Câmara. Em sendo aprovada na Câmara, ela vai para mais 2 votações no Senado. Então, esse é o trâmite de toda proposta de emenda constitucional. Para ser aprovada, ela precisa de 2/3 de cada uma das casas, no mínimo. Se aprovada, e na maneira como ela for aprovada, ela vai se tornar um texto da nossa Constituição. Sheisson, limite de gastos. Que gastos? De gastos públicos. Que déficit, né, Ramos? A gente está, como amigo, é um prazer estar aqui com o Mário também, a gente trocar essa ideia. Eu digo sempre que
Eu digo sempre que minha vinda à TV é sempre para tentar trazer para as pessoas de casa, traduzir o economês de uma forma mais simples, mais que o dia a dia, mais que as pessoas comuns entendam. E assim, por que que essa PEC que limita os gastos públicos à inflação do ano anterior? Essa é a proposta, é uma proposta estrutural. Por que está se pensando isso? Por que as pessoas que defendem, os economistas que defendem essa proposta? Poderia ser outra? Poderia. Isso só tem essa forma de resolver o déficit público, o desequilíbrio fiscal do Brasil? Não, lógico que não. Essa foi a forma escolhida por esse governo, como podia ter sido outra por outro governo. Outros governos tentaram outras formas. E esse governo escolheu esse caminho, penso eu, após lei, a minuta, penso eu que o que motivou foram 20 anos de desequilíbrio fiscal. O nosso desequilíbrio fiscal é estrutural. O que é desequilíbrio fiscal? A gente está gastando mais do que arrecada. A gente está tendo déficit. E são 170 bilhões de déficit esse ano. Do jeito que está, onde é que a gente vai parar? Ora, eu sou daquela corrente que pensa, logicamente, que eu não posso simplificar, trazer de forma muito simples, comparar a economia doméstica com a economia do país. Mas eu me recuso a acreditar que a gente ataque ou culpe a receita pelo desequilíbrio. Quem é contra se posiciona às vezes. Eu vi uma economista da USP, muito respeitada ela, e ela defendendo que o problema do desequilíbrio é porque a receita caiu muito. Ora, eu vou trazer para o meu particular, eu vou trazer para o dia a dia da gente. Se eu ficar focado na receita, tudo bem, quando a receita cresce, eu vou ter superávit. Quando a receita cai, eu vou ter déficit. Então, assim, como é que eu ajusto as contas? Vamos supor que no cenário que está acontecendo, que aconteceu de 20 anos para cá, o déficit saiu de 40% do PIB para 70%, quase 70% do PIB hoje. Então, ora, se eu estou focado na receita e não cuido da despesa, toda vez que aumentar a minha receita, eu aumento o gasto. Toda vez que aumentar a receita, eu aumento o gasto. E eu aumento o gasto acima da receita. Será que o problema é a receita? Se eu estiver preocupado dizendo que o motivo é a receita que caiu, como é que eu vou ter equilíbrio? Ora, e da outra ponta, se eu controlo os gastos, se eu mal comparar com a vida do cidadão que está aí em casa, quando você tem uma receita X ou um salário X, se você gasta mais do que você recebe, você vai ter um déficit, ou você vai ter um desequilíbrio. Você vai ter que ajustar as suas contas àquilo que você recebe. Mal comparando, é assim que o país tem que fazer. Então, por isso que o caminho para o déficit. Hudson, talvez fosse, se houver tempo, se for interessante agora, a gente podia até passar as telas para poder exemplificar melhor onde a gente se encontra com relação ao desequilíbrio fiscal. Ó, esse é um dos problemas que a gente vai ter que atacar logo em seguida, que é a Previdência. A linha amarela está mostrando os benefícios. E os benefícios ao longo do ano. Lá embaixo você tem 2000, 2002, 2004, 12, 14 e lá no final 22. Pode deixar, Ruth, na tela, que a gente vai falando em cima da tela. Olha só, um dos componentes do déficit, que é a Previdência. Outra coisa que a gente vai ter que atacar. A Previdência, mais pessoas vão ser beneficiadas e as contribuições estão caindo. A gente vai fechar agora com 8% de déficit nominal. Próxima tela, Ruth. Futuro das contas, a gente ajustando pela proposta de emenda constitucional. A gente agora em 2015 tem um déficit de quase 3%. Em 2022 é que a gente vai ter equilíbrio. O déficit, a linha está superavitária e desce abaixo do zero, e depois em 2020 a gente começa a ter superávit. Até 2035 a gente vai ter um superávit de 6%. Então, se a gente implementar essa proposta, esse é o cenário das contas públicas, a gente vai passar a ter superávit. Olha como é que o orçamento do governo, ele é um cobertor curto. Aquelas barrinhas vermelhas mais em cima que vocês estão vendo em casa, elas são as despesas discricionárias. É mais ou menos um investimento. O que o governo tem para manobrar hoje é em torno de 4% do orçamento com relação ao PIB. A barrinha amarela mais embaixo é Previdência, consome mais ou menos 8% do orçamento. Aí você vem, aliás, 8% do PIB. Aí você vem, ainda é cenário 8%, mas ao todo é 50% do PIB. Aí você vem despesa com educação, com saúde. Então, assim, o cenário é esse. Eu tenho um desequilíbrio fiscal estrutural e preciso consertar. A proposta do governo é essa. Eu limito os gastos à inflação do ano anterior, com o objetivo de equilibrar as contas. Essa é a proposta, a ideia fundamental da proposta.
Doutor Mário, tá aí, os economistas nesse ponto de vista que o Sheik está colocando. Por que os universitários, a maioria dos universitários, a população como um todo, ela está indo para as ruas e está cada vez mais compreendendo que ela será prejudicada? Por quê? Bom, Ramos, eu acho o seguinte, a gente tem que ver que, é claro que a gente está discutindo aqui a PEC do ponto de vista econômico, mas veja, a grande dificuldade é que a gente não pode só ficar no econômico pelo econômico. O econômico tem outras componentes políticas, componentes de decisões, componentes de legitimações, tá? E, claro, o colega Sheik colocou aí alguns dados e a visão de alguns economistas. Não são todos os economistas que pensam assim, tá? Então nós temos economistas bastante respeitados no país. Pessoal, a professora Laura Carvalho da USP, da faculdade da USP, ela não pensa assim. Veja, por quê? Porque nós entendemos que há outros caminhos, tá? O desequilíbrio das contas públicas, ela tem algumas componentes, algumas variáveis. E aí, nós não podemos fazer essa simplificação de apenas cortar a receita pública. Eu não posso deixar de lembrar a quem está nos escutando que esse governo que está aí é o governo que entrou pela porta dos fundos, entrou de maneira ilegítima e tenta implementar um programa que não foi aceito pelas urnas, apresentado pela direita neoliberal do país, PSDB, DEM. A população não aceitou isso. O que aconteceu? Houve uma base parlamentar, né, que se aliou, por isso que se chama de golpe, e verdadeiramente foi um golpe, não foi um golpe com baionetas, foi um golpe usando a disfarçatez da legislação e uma base parlamentar que, por motivos que não vamos discutir aqui, não é o caso, de uma certa maneira, se vendeu a esse projeto neoliberal que a população brasileira recusou, né? Então, assim, veja, o crescimento da dívida do país, ela tem muito a ver com a taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, mais essa dívida vai crescer. E essa taxa de juro alta tem sido usada para conter a inflação. Por um lado, contém a inflação, mas por outro lado, aumenta a dívida. Agora, sim, só dar um dado aqui para que vocês possam refletir se de fato o caminho não é o único, claro que não é o único, mas se é o melhor, seria essa PEC. Veja, o governo que foi retirado ilegitimamente, através de um golpe, foi retirado do poder, o governo da presidenta Dilma, ela tinha já apresentado ao Congresso várias medidas que, se tivessem sido aceitas, o país não estava na situação que está hoje. É preciso que nós tenhamos clareza e tenhamos a coragem de dizer que boa parte das dificuldades que o Brasil enfrenta hoje se deu em virtude dos mesmos parlamentares que hoje estão na base do governo de Michel Temer, que era da base do governo de Dilma, mas que depois, por esse projeto, que o próprio Michel Temer já assumiu em vídeo, que o impeachment se deu porque eles não, o PT e a base e os outros não quiseram aceitar o que ele chamava de ponte para o futuro, tá? Então, veja, quais seriam outros caminhos? Outros caminhos seriam o da desoneração. Porque, por exemplo, o chamado hoje, todo mundo fala do Bolsa Família, né? Mas tem o que na mídia se chama de Bolsa Empresário. O que é o Bolsa Empresário? O Bolsa Empresário são as desonerações que o governo dá aos empresários,
a isenção de impostos que o governo dá, e isso tudo, para que o telespectador tenha uma ideia, em 2017, a proposta que chegou já ao Congresso prevê no Bolsa Empresário, nessa desoneração, um valor de 224 bilhões de reais. Isso não é nada, corresponde a 3,4% do produto interno bruto, ou seja, de tudo que o Brasil arrecada, né? Repito, o gasto ou o que o governo perde com a Bolsa Empresário vai chegar a 224 bilhões. E você sabe qual é o valor do que o governo propõe para o Bolsa Família para o próximo ano, 2017? 29,7 bilhões, ou seja, 7 vezes menos do que a Bolsa Empresário. Você sabe qual é o valor proposto para a saúde no ano que vem? 94,9 bilhões, bem menos, quase 3 vezes menos do que o Bolsa Empresário. E com a educação, o governo propõe gastar 33,7 bilhões, quase 5 vezes menos do que o Bolsa Empresário. Então, o governo Dilma, ao sair, ela já tinha essas metas, né, para propor, porque a gente mais na frente poderá dizer, no nosso entender melhor, quais são alguns riscos dessa PEC. Ok. Estamos conversando hoje, falando sobre a PEC 241. Estamos aqui com o Sheison Medeiros, estamos com o professor Dr. Mário Lourenço, falando sobre o tema. Sheison, a PEC resolve o problema, não resolve? Qual o olhar do economista Boa sobre pergunta, isso? e Mário está certíssimo. São correntes de pensamentos diferentes. Nessa proposta aqui, o que eu consegui entender é o seguinte, ela é uma PEC para 20 anos, 10 mais 10. Se ao chegar os 10 anos, os primeiros 10 anos, a situação da economia e das contas públicas forem outras, o próximo governante vai poder fazer alteração. Tranquilo, né? Ele tira o Brasil da recessão? Não. Ela é uma das medidas estruturais, acompanhadas de outras medidas que Mário acabou de falar aqui, explicar bem da forma que ele falou, que vão trazer a economia para o eixo, né? Imediatamente a gente precisa combater o déficit da Previdência. Não tem jeito. A gente tem que fazer essa medida e tem que fazer na sequência combater o déficit da Previdência. Então a reforma da Previdência é na sequência. E eu fico muito à vontade para dizer, porque eu vou ser afetado, né? Eu comecei a contribuir com 18 anos, aos 53 de idade eu teria 35 de contribuição. Neste regime atual, eu estaria com 35 anos de contribuição e na forma 85-95 estaria pouco tempo de se aposentar. Vai ter uma idade mínima, que isso é um caminho para o país todo. Eu já entendi que vai ter uma idade mínima. Eu também vou pagar o preço. Eu só vou me aposentar, se tudo acontecer como eles estão pensando, aos 65 anos de idade. Mas, por que eu acho interessante? Por que eu vou dar minha contribuição nesse quesito? Porque é melhor eu saber que aos 65 anos eu vou ter o dinheiro para receber, do que aos 53 chegar lá e não ter o dinheiro para receber. A Previdência precisa ser reformada. Não há dinheiro para isso. Ela cresce o déficit a 4% do PIB a cada ano. Então, a reforma da Previdência vem na sequência. E a outra reforma, a tributária. O Mário falou bem. Tem muita coisa para ser mexido. Tem muita coisa para ser trabalhada. O Estado precisa ser eficiente. A gente precisa ter uma economia competitiva. Tem muita coisa para ser vista. Esse subsídio que ele falou foi uma das causas também do desequilíbrio. Precisa ser combatido. Então, as reformas têm que vir em conjunto. Só a PEC não resolve. Ela disciplina o gasto, porque da forma que está desestruturado o desequilíbrio fiscal, você perde, a economia perde, a credibilidade do exterior perde, os investimentos vão embora. E essa proposta é para equilibrar as finanças, para a economia voltar a crescer e a gente poder ter novamente emprego e renda e a economia prosperar. Então, assim, é um conjunto de medidas que não é só essa, que vão fazer com que a gente saia dessa dificuldade. Então, a ideia de limitar os gastos totais, e os poderes são independentes. É bom lembrar também que esses gastos não são disciplinados todos pelo governo federal. Cada poder vai poder limitar seus gastos. Limitado ao orçamento do ano anterior, com a correção da inflação.
né? A gente não vai ter mais ganho real na despesa, não vai ter aumento real de despesa. Que essa foi uma das preocupações, porque durante esses 20 anos a despesa cresceu 50% acima da inflação. E essa é uma da preocupação da PEC, para poder que essa despesa não cresça além da inflação. Então você vai ter o crescimento do gasto limitado à inflação do ano anterior, o IPCA vigente no país durante o ano. Esse é o limitador. Esse limite, doutor Mário, em que ele pesa com relação à perca para o brasileiro? Olha, as análises com as quais nós concordamos é que essa é uma PEC extremamente recessiva. Não é à toa que ela está sendo chamada PEC da maldade. Por quê? Porque não adianta você dizer que não limita, porque limita. Ou seja, só para o telespectador ter uma ideia, né, transformar isso em coisas reais. Hoje, o nosso salário é de R$ 880. Por quê? Porque esse salário ele vem sendo calculado como? Como é que você chega a cada ano o novo mínimo do ano seguinte? Você leva em consideração a inflação mais o crescimento dos dois últimos anos anteriores. Tá? Então, isso vai fazer com que quase sempre você tenha um aumento real do salário mínimo, ganho real, não só ganho nominal. Então, esses R$ 880, se você pegar a proposta que está na PEC, e se essa proposta que está na PEC fosse aplicada desde o ano 2003, o nosso salário mínimo hoje do Brasil em vigor, quem é assalariado estaria ganhando R$ 509. Ora, veja o seguinte, uma coisa mais absurda que nós achamos você não pode fazer uma matemática pura e simples quando você tenha várias outras medidas que você pode tomar. Inclusive, a OAB e alguns órgãos estão achando que essa PEC é inconstitucional. Por quê? Porque você pega e acha que a vida, você engessa as coisas. As coisas ficarão engessadas. Então, veja que a Constituição, ela prevê um gasto mínimo com saúde de 15% do que se arrecada e em educação 18%. Nos municípios é 25%. A PEC vai acabar com isso. Para tornar menos escandaloso o ataque aos direitos à educação e à saúde, eles fizeram esse remendo. Disseram, não, para 2017 não vale não. Mas para 2017, a partir daí, vai valer. Ou seja, e quando for 2018, não precisa mais se aplicar 18% em educação. E nem o município 25%. E nem precisa mais, porque se vai aplicar simplesmente o que se gastou em 2017, mais a correção da inflação. Não vai ter investimento novo em saúde, não vai ter investimento novo em educação. Agora você imagine o seguinte, que atualmente nós temos um número de 24 milhões de pessoas idosas. Daqui a 20 anos, esse número vai vai duplicar. Vai ser de 48. As pessoas, as demandas de saúde, engraçado, sabe o que é? É que a Globo e os grandes meios de comunicação, que o governo disse que vai cortar gasto, mas aumentou a verba de publicidade para o grupo que produz a Veja, que é a Abril Cultural, em mais de 2.000%. A Folha de São Paulo, que é um jornal mais crítico, eles aumentaram em 80%. Para a Rede Globo, foi mais de 200%. Então você não tem o contraditório, você não tem uma palavra contra a PEC. Parece que está tudo mar de rosa, é isso mesmo. Quer dizer, um patrocínio do neoliberalismo engolindo o que foi construído nos últimos anos no Brasil. Então veja, como é que você vai atender
com os mesmos recursos que você atende hoje, daqui a 10 anos. Apenas porque, veja, não tem um centavo novo em educação. Não tem um centavo novo em saúde. Tem uma mera correção para você garantir que é o mesmo valor. Aumenta-se o valor nominal, né? Mas o que vale é a mesma coisa. Então, assim, é muito preocupante essa PEC. Essa PEC, aliás, uma das coisas que é mais absurda é que você começa a entrar nos governos que virão para o Brasil daqui há 20 anos. Vão ser meros gerentes, como você estava no escritório, né? Como se governar fosse isso. Como se governar não tivesse prioridade. Quer dizer, fosse isso já estabelecido desde 2003, nós não teríamos tido os grandes avanços que nós tivemos no Brasil. Algumas coisas, correções de rumos precisam ser feitas. O combate à corrupção precisa ser implementado. Mas a PEC, como ela está proposta, a gente viu durante a votação da Câmara, e vai ver na segunda, muitas propostas de adendos, de aditivos, para tentar tirar um pouco dessa maldade. Mas o governo tem passado, né, como um rolo compressor. E o que é estranho, é preciso que se diga, o que é estranho é que essa base que agora apoia o governo Temer era contra o Bolsa Empresário, criticava todos os dias o Bolsa Empresário, agora são os maiores defensores. É isso que não dá para as pessoas, né, engolirem sem um olhar crítico sobre isso. Então, é isso que a gente pensa. É bom a gente lembrar que, voltando à PEC, é bom a gente lembrar que o gasto está limitado. O gasto vai ser limitado ao valor atual, falando de saúde e educação, né? É o valor atual. Qual a ligação, aproveitando desse corte na educação e saúde, a ligação com relação à PEC? Então, é isso. O que a PEC propõe é que a gente mantenha o gasto atual, esse gasto que ele está falando que acontece hoje, não vai diminuir um centavo, não. Ele mantém sendo corrigido pela inflação. O que ele está dizendo é que as demandas vão ser maiores no futuro e esse dinheiro vai ficar curto. Mas, olha, o que é que impede de nossos representantes aumentarem o recurso para a educação e saúde? O que é que impede? Nada. Nada. O que a PEC traz eu tenho um teto geral para os gastos públicos. Tá bom. Nossos parlamentares e representantes resolvem que a gente precisa botar mais dinheiro na educação e na saúde. Concordo. Eu concordo demais. Então, a gente bota mais dinheiro na saúde e educação e tira de outro lugar. Eu tenho um teto. O teto é 100. Então, se vai 60 para a saúde e educação, tem que ter 40. Não pode ter 60 com mais 60 que dá 120. Então, é 100. Isso pode ser feito. Se eu priorizo, aí onde entra a história de priorizar o gasto mais eficiente, ser mais profissional e ter uma gestão mais aperfeiçoada. Então, assim, eu preciso gastar melhor. Então, vai ter a briga interna? Vai. O medo, talvez, com certeza, o medo reside a disputa pelo recurso vai ser maior, porque o recurso não tem um limite. Então, assim, um puxa para cá, outro puxa para lá, um puxa para cá, outro puxa para lá. Então, assim, as prioridades vão ter que ser discutidas. Para um ganhar, outro tem que perder. Esse recurso para educação e saúde é pouco? Tudo bem, concordamos que é. Precisa aumentar o ano que vem, 2018, 2020. Vamos negociar com nossos representantes. Eles vão aportar mais recursos e tirar de outro lugar. Não pode passar do teto da meta. Eu acho que essa é a grande discussão da questão do recurso à saúde e educação. E Mário está muito à vontade para falar, porque, assim, me parece, ao meu ver, que quem vai ser mais afetado são as universidades federais e os institutos, os IEFs. Porque a educação, o município cuida da educação infantil e o Estado cuida da educação do nível médio, não é isso? Como é que chama? Então, assim, as transferências constitucionais estão garantidas, esse recurso não vai ser trabalhado, basicamente vai ser a Universidade Federal, IEF, as escolas técnicas, que vão ser mais afetadas, porque eles vão disputar mais recursos. Então, assim, teme-se faltar recursos, esse é meu entendimento. Isso é óbvio, né? É óbvio que vai faltar recurso. Isso é óbvio. Essa PEC, por isso que as pessoas estão dizendo que é a PEC da maldade. E tem uns que dizem a PEC do fim do mundo. Porque, veja, gente, não é uma brincadeira que está fazendo. A gente não está falando
das contas da nossa casa, né? No que pese você querer fazer uma analogia com as contas da sua casa, governar o Brasil não é governar a sua casa. Gente, daqui nós somos hoje 205 milhões de brasileiros. Em 2036, daqui a 20 anos, mas vamos colocar, daqui a 20 anos nós seremos 227 milhões. Como é que você vai, né, com o mesmo orçamento? Olha, sinceramente, eu não sei quem vai querer ser candidato nesse Brasil. Agora veja, Sheissu diz, tudo bem, nada impede que a gente aumente o gasto de saúde e educação, impede. A PEC impede. Porque, veja, quem é que vai querer perder? Você vai colocar mais 10 bilhões em educação. Você vai tirar de onde? Da ciência e tecnologia, que já tem um orçamento pífio. Agora, vamos tirar do bolso empresário? Ninguém quer tirar, mas a PEC não quer tirar. Tá? Então, vamos tirar daí. Ou seja, o que é pior, Ramos? E aí você não tem como sair disso. Ora, se eu gastei, digamos assim, se o orçamento do ano passado, vamos fazer um exercício aqui, foram 3 trilhões de reais. A inflação foi 10%. Então, o meu orçamento será 3 trilhões mais 10%. Eu posso, né, vamos fazer um exercício aqui, que de repente o Brasil se torne muito bem, comece a arrecadar muito, né, e eu passe a ter uma receita de 5 trilhões. Eu tenho aí mais cerca de 2 trilhões de superávit. A PEC não deixa você gastar. Não deixa. Está limitado. E vamos respeitar a PEC? Não vamos. Então, assim, é uma coisa surreal. É uma coisa absurda. E, aliás, o pior disso tudo, isso é uma proposta dos banqueiros. Hoje quem governa o país é Henrique Meirelles, né? Michel Temer é uma mera figura decorativa que está lá para fazer o que esse pessoal está mandando eles fazer, né? Então veja, gente, se essa PEC tivesse valendo, nós não tínhamos IFRN aqui. Aliás, o Brasil não tinha feito um instituto federal novo. Quem estiver pensando em novos cursos para as universidades, esqueça, né? Está aqui no estudo, vocês não estão vendo, mas tem vários aqui jovens. Esqueçam, não tem curso novo em Currais Novos. Esqueçam isso. Não teria programa mais médico, não teria, enfim, Ciência Sem Fronteira, enfim, é isso. É uma PEC que será desastrosa, né? Com todo respeito que os que pensam o contrário, mas a história vai mostrar e não vai demorar não, certo? Não vai demorar isso, porque é insustentável. E aí, o amigo Sheissu falou aqui da reforma da Previdência, eu também concordo, mas a reforma da Previdência também precisa ser melhor colocada, porque há algumas coisas, isso é um outro debate que pode ser feito, debater com pode ser feito até com outras pessoas, mas nós temos dados, né? É claro que eu acho que a reforma previdenciária precisa ser feita. Agora, nem tudo que se arrecada na Previdência é levado para a Previdência, né? Eu tenho um estudo, e é um estudo de doutorado, de uma tese de uma professora da USP, que ela mostra que hoje a Previdência do Brasil não é deficitária. Se você coloca dentro a questão da Seguridade Social, dos benefícios, aí é outra questão. Mas, em relação ao que se produz, ao que se arrecada, não é deficitário. Não tem 1 centavo de déficit, pelo contrário. Agora, colocam para pagar outras coisas o dinheiro da Previdência, e aí diz que a Previdência está com rombo. Agora, é preciso fazer uma reforma da Previdência que seja decente, né? Também a gente está vendo aí que vai vir coisas meio imorais. Gente, você parece concordar que a PEC permite que haja um subsídio, não sei como seria, para educação e saúde. Verdade, como é isso? Na verdade, não é o Mário, ele explicou, eu falei de uma forma, ele de outra, para a mesma coisa. O recurso é esse, o teto é para o gasto total. Mário fala ele se ressente de que realmente vai haver a briga pelo recurso, e na briga pelo recurso, a saúde e a educação
possa perder. Mas se for unanimidade que saúde e educação precisa de mais recurso, não impede, o recurso é aquele, então a gente vai destinar mais dinheiro para cá e menos para cá. Então a briga pelo recurso é que vai acontecer. Essa briga, quem é essa briga? Entre ministérios, entre prioridades. Porque governar é escolher prioridades. Se a prioridade da saúde e educação for maior do que as outras, o recurso vai ser maior para lá. Essa é a ideia da PEC. Mas uma coisa interessante é a gente pensar, não é essa PEC que resolve? Então, assim, qual seria outro caminho? O que a gente escolheu até hoje? Não tem PEC, tá bom. Então, o que é que a gente escolheu até hoje? Aumentar imposto. O que é que eu preciso fazer para resolver o desequilíbrio? Eu tenho que fazer o que eu fiz até hoje, aumentar imposto. Carga tributária, me parece que o país não aceita mais. Me parece que o país não aceita mais. Então, assim, tem que aumentar imposto para todo mundo, que é o que foi se fazendo. Se aumentou para 40% do PIB, para 50%, para 60%, hoje a gente está em 70%. E aí vai aumentando. Se eu não contiver os gastos, eu não preciso me endividar, não é verdade? Se a escolha do país for essa, se a escolha do cidadão for essa, não é problema. Porque isso parece ser votado no Congresso, parece que é a escolha da maioria. Então ele vai passar em 2 votações, com maioria sobrando. Me parece que a escolha do país é essa. Se não fosse, seria por aumentar imposto. Mas eu preciso controlar o desequilíbrio. Seria aumentando imposto da primeira forma. Na segunda, o que é que eu faço? O que a gente fez da outra vez? Sabe o que a gente fez? Começou a maquininha de fazer dinheiro a rodar. O governo bota a maquininha para fazer dinheiro. Vai imprimir recurso. Isso leva a onde? Hiperinflação. Hiperinflação é o que pode mais ser penoso para o pobre. Perder o poder de compra. O pobre perde muito mais. A gente já viveu isso na década de 90, aí, hiperinflação. Você chegava no supermercado, era um valor, no outro dia era outro, no outro dia era outro, no outro dia era outro, seu dinheiro não comprava nada. Você ganhava, era tanto zero no seu salário que você não sabia nem para onde ia aqueles zeros. Mas você não comprava nada. Esse é o segundo caso. Então não vai ser isso? Então vamos fazer a terceira coisa. Não é PEC, a terceira coisa é o quê? Calote. Mário falou que uma parte desse déficit é dívida. Dívida basicamente de títulos do Tesouro, que os pequenos, 80% dessa dívida estão na mão de papéis que o governo emitiu, que os pequenos poupadores compram. Aquele que vai lá, entra no site, compra no Tesouro Direto e aplica um pouquinho, compra títulos do governo. 80% dessa dívida é pequenos poupadores e outros 20% são fundos de pensões, como o dele, como o meu. Então, assim, o que é que eu faço? Dou calote, vou emitir dinheiro e gerar superinflação, ou vou passar imposto para as pessoas pagarem? A gente tem que resolver o desequilíbrio. Então, assim, são escolhas. Governar é fazer escolhas. Ok. Nós vamos para com a matéria sobre alguns protestos que teve uma movimentação com relação justamente à PEC, mas eu gostaria já de deixar a pergunta para vocês dois. Para isso, você acha que, então, a PEC seria a melhor alternativa hoje? Ou teria outra possibilidade? Para Mário Lourenço, a PEC, você já disse, já declarou que é a pior. Qual seria a outra alternativa a olhar que poderia ocorrer hoje para melhorar a situação econômica do país? Mas vamos trazer agora, nós tivemos alguns movimentos de rua, né, estudantes, universitários, as pessoas estiveram nas ruas. Vamos acompanhar e conferir esse público que saiu às ruas gritando aí, defendendo, na verdade, contra a PEC 241. Uma manifestação pacífica em frente ao prédio da Agência Local da Previdência Social reuniu estudantes, professores e servidores de instituições federais na manhã desta sexta-feira, que gritavam palavras de ordem. Os protestos contra Michel Temer têm se alimentado de maneira geral pela indignação de cidadãos preocupados com o futuro do país. Esse movimento é contra a PEC 241, né, que vai gerar um teto para a saúde e educação, que com certeza não vai suprir a necessidade da nossa sociedade. O Estado tem como atividade fim, saúde, educação e outros. E a gente sabe que já não é de ótima qualidade. E se essa PEC for aprovada, ela vai causar um grande prejuízo aos serviços públicos e aos servidores públicos. Para esta universitária, o protesto visa mobilizar todos em prol de um só objetivo. É importante que a gente se organize, que a gente se mobilize, que a gente se junte, porque só assim que a gente consegue fazer barulho para chegar
ao Michel Temer, ao Congresso, que também é tão golpista quanto ele. E então a gente está em Currais Novos, que é uma cidade do interior, mas existem 2 universidades federais e a gente está trabalhando junto, o IFRN e a UFRN. Estamos programando para terça-feira já ocupar o IFRN inicialmente, depois a gente vai passar para o UFRN. Então, como um movimento de resistência mesmo, porque a gente não aceita essas medidas. E eu acho importante que todos na cidade se unam a nós, o pessoal da Previdência aqui estão junto, o pessoal da saúde, todo mundo vai ser afetado por essa PEC. Antes da pergunta que a gente fez sobre a opinião de vocês, sobre que outra alternativa, os movimentos, Currajão teve esse movimento aí, tivemos outro no dia 5 na Praça Cristo Rei. Cheiso e Mário Lourenço, o que vocês acham desse movimento? Currajão, cidade interiorana, como a estudante falou, mas está aí nas ruas, está gritando, está dando seu grito, está fazendo sua parte. O que vocês acham disso? Ramos, é muito legítimo. Eu acho muito importante esses movimentos, porque uma democracia sem um contraditório, né, Mário, sem uma oposição, sem um pensamento dissonante, torna-se uma ditadura. Isso é importante demais o jovem participar, e participar da política, participar dos temas atuais. O que eu quero, o que eu prezo, o que eu digo sempre às pessoas, assim, se informem, leiam, e não façam como algumas pessoas que me procuraram. Na primeira pergunta que eu fiz, por que você é contra? Ou por que você não concorda com isso ou com aquilo? A pessoa não soube dizer. Não, a pessoa me disse, porque tá todo mundo dizendo que é contra, eu sou contra. Está nas redes sociais, todo mundo dizendo que é contra nas redes sociais, eu sou contra. Não, aí também fica complicado, porque você tem que formar seu pensamento. Que contra, a favor, que ponto você concorda, que ponto você não concorda. Isso é importantíssimo. E essas discussões servem para isso. É legítimo, a democracia precisa desses movimentos. Doutor Mário. Olha, em função, fazendo as duas coisas, né? É claro que eu penso e torço para que esses movimentos cresçam muito, se multipliquem muito, porque a gente fica perguntando, cadê aqueles que vestiram a camisa amarela da seleção brasileira e foram para a rua bater panela e que agora estão sendo torrados nas panelas? Eles não vão aparecer? E é importante que as pessoas se manifestem. Por quê? Porque a democracia, ela é relativamente jovem ainda no Brasil, foi conseguida a duras penas. Pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas, famílias todas, numa ditadura que era uma ditadura militar, uma ditadura das armas. Hoje nós temos uma ditadura econômica, uma ditadura disfarçada, né? E que, como eu disse a vocês, o governo que propõe a PEC e que diz que quer cortar gastos, ele devia explicar por que é que aumentou em 2.000% a verba do Grupo Abril Editorial, em 200% a verba da Globo, em 80% a verba da Folha de São Paulo e de outros meios de comunicação. Ele diz que quer cortar gasto, mas não cortou 1 centavo da Bolsa Empresário. A Bolsa Empresário é 3 vezes maior do que o investimento na saúde para o ano que vem e 6 vezes maior do que o investimento na educação e 7 vezes maior do que o Bolsa Família. Quais são as alternativas? Fácil. Fim de várias isenções fiscais, fim da desoneração do Bolsa Empresário e combate à sonegação. Isso sendo feito, isso não iria resolver, provavelmente, mas iria, né, equalizar bastante as contas públicas. Tá? E aí veja o seguinte, a gente não pode ficar aqui com a história de uma receita de bolo. Né? Por quê? Porque se você corta, gente, essa PEC ela é recessiva. Se você não tem investimento, você não tem gasto, você não tem investimento. Se você não tem investimento, você não produz, não arrecada imposto. Se não arrecada imposto, como é que vai crescer a arrecadação do governo? Olha, só para dar um dado a vocês, nenhum governo em nenhum país do mundo
eleito democraticamente, nenhum governo propôs o que esse governo está propondo. Esse pessoal é mais inteligente do que toda a comunidade econômica mundial, internacional, porque algum país que propôs coisa parecida o fez por um período muito curto. Gente, o que nós estamos vivendo no momento, eu estou dizendo aqui para que as pessoas me escutem e registrem, é muito preocupante esse rolo compressor do neoliberalismo que chega ao governo hoje por uma via ilegítima. Foi rejeitado nas urnas. As urnas disseram não ao PSDB e o PSDB está lá. Foi ele que está por trás desse golpe e disso que está sendo gestado. Então, assim, é muito preocupante. Nós temos que ir para a rua, juventude, principalmente vocês que vão sofrer, mais ainda, tem que acordar enquanto é tempo. Não vamos deixar ser usurpado por um governo ilegítimo que compra um Congresso. Ok, Sheison, no seu olhar, bom, o doutor Mário já colocou no seu olhar, essa seria a melhor ou teria outras? Como é que você... Vamos dizer melhor ou pior, eu acho que não é o caminho, porque em economia você já entendeu, né? Em economia não tem melhor nem pior. Eu gosto sempre do caminho do equilíbrio. Economia, quanto mais equilibrada, melhor é. Eu não gosto de extremos, direita nem esquerda, muito assim ou muito assado. Essa proposta é muito consistente. Tem economistas que dizem, por que a gente não faz a reforma da Previdência primeiro, já que é o 50% do gasto está lá, né, do déficit está lá. Podia ter sido começada pela Previdência, a reforma da Previdência. Podia ter sido essa reforma com um período menor? Poderia. Poderia ter atacado outras formas de déficit, ou outras despesas que compõem o déficit? Poderia. Mas eu acho interessante essa proposta, porque ela vai naquela questão que é crucial, que é o desequilíbrio fiscal. E isso está fazendo com que a economia da gente perca aquela credibilidade. O investimento externo não vem. A gente precisa equacionar isso de vez, tá certo? Para poder eu vejo um futuro promissor. Com as contas equilibradas, eu vejo um futuro promissor. A gente vai ter PIB positivo ano que vem. A gente está colhendo uma recessão que não começou agora, começou nesses governos anteriores. A gente vai sair de uma recessão. O ano que vem a gente tem PIB positivo. O desemprego vai ser o último dado que vai melhorar, porque o desemprego é o último a piorar e é o último a melhorar. Mas no final de 18, começo de 19, a gente já tem dados de desemprego melhores. A economia vai começar a funcionar, a gente vai ter um equilíbrio fiscal. As condições macroeconômicas vão se dar para o desenvolvimento e para chegar a essa questão que todos nós queremos. A gente quer um país melhor, a gente quer um país com desenvolvimento, a gente quer um país crescendo, a gente quer um país que possa pagar, ter emprego, ter renda. Esse é o caminho. Então, assim, eu vejo de forma positiva a gente atravessando essa dificuldade. E olha só, a gente está saindo, a gente está em recessão. A gente está começando, a gente vai ter recessão ainda esse ano. A gente está tomando as primeiras medidas para daqui a pouco começar a sair disso e ter um ciclo de PIBs positivos, de crescimento econômico, para a economia voltar a se recuperar. Essa recessão teria uma atribuição específica ao seu olhar? O desequilíbrio fiscal está na base dela. Aquela história do gasto desenfreado, a nova matriz econômica que o governo passado implementou, no olhar deles, vê como é a economia interessante? No olhar deles, a nova matriz econômica era realmente o caminho, que é o Estado mais gastador, o Estado mais presente, as demandas sociais mais atendidas, tudo bem, era um olhar. Mas o olhar trouxe recessão, trouxe tudo que a gente está vendo aí. É uma escolha e essa escolha tem um preço. Em economia, toda escolha tem um preço. E para governar, a gente precisa escolher. Eu acho que a gente está escolhendo um caminho que no futuro vai trazer bons resultados. Ok. Bom, Dr. Mário Lourenço, Sheison Medeiros, agradecer a presença de vocês. E vocês acham, já caminhando aqui para o nosso final, vocês acham que, bom, a PEC 241 passou no primeiro turno. Vocês acreditam que diante dessa pressão que está tendo, dessa movimentação, ela poderá recuar, os parlamentares poderão recuar agora no segundo turno mesmo, ou talvez até no Senado? O que vocês acham disso? Infelizmente, eu gostaria muito que recuasse e gostaria muito que pelo menos fossem acatados algumas sugestões para tornar isso menos engessado.
Porque, veja, nós falamos aqui sobre PEC, falamos sobre desequilíbrio de contas públicas, recessivo, tal, etc., mas não foi a política em si, não foi a matriz que o governo vinha adotando que gerou isso. Isso veio dentro de um cenário internacional extremamente desfavorável. A gente sabe que o Brasil enfrentou uma das crises internacionais e conseguiu superar bem. Só que dessa vez foi pego por a questão da desvalorização do dólar e a questão cambial afetou muito o país. E aí afetou no momento em que o governo propôs medidas e foi nesse momento que o Congresso não quis aprovar as medidas que eram muito piores do que está querendo aprovar agora. Essa aqui é a contradição, tá? Então, esse governo, essa base parlamentar do PSDB, dos Demo, que era contra os subsídios que o governo deu há algum tempo aos empresários, agora eles são favoráveis. Tanto é que está aí, eu mostrei. Tá? Essa proposta já foi mandada para o Congresso. Não tira um centavo. É a mesma coisa da PEC, é o que eles já tinham, mas a correção da inflação. Então, assim, ninguém quer cortar nessas coisas. Veja, essa questão da carga tributária muito alta, tá, etc., isso é um discurso que algumas pessoas têm algumas reservas em relação a isso. Veja, os mais ricos do país pagam 60% menos de imposto do que nós, pobres mortais que estamos na base, pagamos. Ninguém quer enfrentar a taxação das grandes fortunas. Tá? Então, tem outros caminhos? Tem. Mas o Congresso e os banqueiros e os empresários não vão querer aqueles caminhos que não são tão favoráveis, que cortam algumas coisas. Tá? Então, eu, sinceramente, da maneira como esse Congresso está aí, cada jantar, ninguém sabe os jantares milionários que foi feito para convencê-los. Infelizmente, eu não acho que eles vão mudar. Espero que no Senado possa ter algumas vozes mais dissonantes dentro de alguns do próprio MDB. Tem algumas pessoas que pensam um pouco diferente. E aí a gente tem uma esperança de que a PEC pelo menos melhore algumas coisas, tá certo? Dos males o menor. Ok. Olha, meus amigos, você que nos acompanha aqui pelo canal 57 TV Com, o programa Comércio e Negócios, um programa de realização CDL, Sind Varejo. Então, a gente nesse debate, nessa discussão, nessa conversa, nesse bate-papo aqui, com duas pessoas bastante conhecedoras em suas áreas e de política também. Isso foi muito bacana. O objetivo aqui não era saber onde chegávamos, mas era, na verdade, discutir, pelo menos. E esse entendimento, acho que você de casa está podendo tirar suas conclusões um pouco melhor sobre o assunto. Sheison, agradecer sua presença conosco. Doutor Mário, também muito obrigado. E desejamos boa sorte para vocês e as considerações finais de vocês. Um abraço. Obrigado, Ramos. Só reforçando e deixando... Também concordando com o Mário aqui, eu acho que a PEC será aprovada. A PEC será aprovada. Essa primeira votação foi uma mostra de posicionamento do governo, né? Ele conseguiu aprovar com larga maioria, e eu acho que essa PEC vai ser aprovada. E aí, o futuro é muito incipiente isso aí, a gente vai ver como funciona. Eu acho que tem uma frasinha que foi bacana, assim, é a primeira vez que a gente vai fazer um orçamento realista. Porque a gente fazia um orçamento de fantasioso, superestimava a receita, chegava lá na hora da execução, não executava, e aí tinha que trabalhar com déficit, e agora vai ser o primeiro exemplo de orçamento real. Então, assim, vai ser um aprendizado. Vamos ver o que vai acontecer disso aí. E, no mais, agradecer a todos vocês pela oportunidade e dizer que são muito importantes esses debates com esses temas nacionais, trazer para a nossa sociedade, trazer pessoas aqui para conversar, para trocar ideias. A gente aqui, nós somos amigos, a gente está trocando ideias, o discurso é de ideias, não é contra a pessoa. A gente faz um debate bacana, um debate educado, um debate elegante, trocando ideias sem precisar atacar ninguém, sem fazer confusão e sem fazer briga. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas precisam se apropriar do conteúdo, precisam ter seu ponto de vista, formar sua opinião através de
de pensamentos, de leitura, de informação. Então, cada um precisa formar a sua opinião. E esse programa contribui muito. Parabéns a vocês aqui da casa, parabéns à TV, ao CDL, a todos que estão aqui, e muito obrigado. Doutor Mário, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo com a gente também. Obrigado você, S. Ramos. Daqui a alguns anos, talvez 50, 100 anos, nos anais da história, nós não existiremos mais, mas alguém que for pesquisar um dia saberá que houve, quando da tramitação da PEC, uma discussão em Currais Novos, e essa discussão foi possibilitada pelo canal comunitário 57. Isso é fantástico. Ninguém de Currais Novos vai ouvir nos meios de comunicação comprados por Michel Temer uma palavra contra essa PEC da maldade. Essa PEC que vai enterrar o Brasil. Sabe por que eu tenho esperança que ela não vai enterrar o Brasil? Porque com 5 anos vão propor uma outra PEC contra a PEC. Porque vai enterrar o Brasil, certo? Vai acabar com o Brasil. Porque governar o Brasil, ter políticas de Estado, não é governar uma empresa, não é governar a sua casa, gente, é cuidar da vida das pessoas, tá? E assim, é claro que eu quero fazer então esse registro, agradecer muito a CDL, agradecer muito a Sheison por ter se colocado aqui, tá? Então, é um debate de ideias, né? Eu debato qualquer coisa com quem quer que seja. Acho que é bom a gente separar as coisas. Mas assim, o que eu quero mesmo é fazer esse registro, tá? Dizer que quem em Currais Novos hoje teve a felicidade de ligar sua televisão no canal comunitário, teve a possibilidade de entender alguma coisa que a mídia está colocando aí como sendo a salvação do Brasil, quando na verdade é a salvação e o enriquecimento de uns poucos. Muito obrigado. Ok, você do canal 57, nosso carinho, nosso muito obrigado.